Tudo parecia preparado para a festa. Tudo alinhado para que o Estádio da Luz fosse palco de uma afirmação. Mas o que ficou foi um empate com sabor a derrota, um balneário em alerta e 3 acontecimentos que abalam qualquer crença de que o título ainda é possível. Primeiro, um dos defesas mais utilizados da época volta a cair e a dor não é só muscular, é psicológica. Depois, o próprio treinador mostra-se resignado, tenta parecer calmo, mas deixa escapar que sabe, o título pode já ter escapado. E no meio disto tudo, o guarda-redes, esse sim, levanta a voz. Fala aos adeptos, garante luta, mas até ele parece perceber que o cenário é negro. É este o retrato do Benfica a uma jornada do fim. Com um Braga pela frente, motivado e pronto para dificultar tudo. Com um Sporting que depende só de si. E com um plantel que parece estar a quebrar no momento mais decisivo da temporada. Está tudo por decidir, sim. Mas também está tudo tremido. Se és benfiquista e sentes que este fim de campeonato está a mexer contigo, então estás no sítio certo. Ativa o sininho, deixa o like e subscreve o canal, porque isto ainda não acabou. Mas o que vem a seguir vai deixar-te a pensar se alguma vez esteve realmente nas mãos do Benfica. Tomás Araújo caiu outra vez. O defesa que tem sido um dos pilares de Bruno Lage voltou a quebrar no momento em que o Benfica mais precisava dele. A pubalgia, esse problema maldito que o persegue desde o início da época, voltou a atacar em pleno derby contra o Sporting. Um jogo decisivo. Um jogo onde ninguém podia falhar. Mas falhou. O corpo não aguentou. Aos 68 minutos, ainda tentou alongar. Tentou segurar-se. 3 minutos depois, estava a sair. Rosto fechado. Virilhas em dor. E o Benfica? Ficou a arder. Não é uma lesão nova. Já toda a gente sabia. Já devia ter sido gerida com outra cabeça. Mas não foi. Bruno Lage, sem alternativas, voltou a forçar a entrada de Tomás no 11. E pagou caro. Teve de recorrer a Andrea Belotti para tapar o buraco. Um avançado a fazer de defesa. Um remendo desesperado numa equipa que está a implodir quando mais devia mostrar força. E agora? Agora há um Braga pela frente. Fora de casa. Num terreno difícil. Num jogo que pode decidir o título. E Bruno Lage corre o risco de entrar nesse jogo sem 2 dos seus titulares mais importantes. Sem Zeki Amdoni. E agora, talvez, sem Tomás Araújo. Isto não é azar. Isto é gestão arriscada que correu mal. Isto é falta de profundidade no plantel. Isto é um alerta gigante a soar dentro do Seixal. Tomás fez 42 partidas esta época. 27 na Liga, 11 na Champions, 2 na Taça da Liga, 2 na Taça de Portugal. 3.490 minutos em campo. 1 golo. 4 assistências. Sempre lá. Sempre disponível. Até agora. Porque neste momento decisivo, o corpo disse basta. E isso pesa. Muito. Porque mais do que um problema físico, é uma mensagem ao grupo. É ver um colega sair em esforço, mancar, baixar a cabeça. Isso corrói por dentro. Isso mexe com o psicológico de quem fica. E o balneário sabe. A estrutura sabe. Bruno Lage sabe. E os adeptos sentem. Sentem que, se não há uma resposta firme, se não há união, se não há um rasgo de superação, isto pode ruir tudo já no próximo jogo. O Benfica vai a Braga a tremer. E com razões para isso. Porque o corpo está a falhar. E quando o corpo falha, o título escapa. Bruno Lage apareceu na conferência de imprensa depois do derby contra o Sporting a dizer aquilo que ninguém queria ouvir. Em vez de assumir a urgência do momento, largou uma frase que caiu mal em qualquer adepto com um mínimo de exigência: não vou ser melhor ou pior treinador em função de ganhar o título. Isto vindo de um técnico do Benfica, num momento destes, é tudo o que não se pode dizer. Porque aqui, ou se ganha, ou não serve. E ele sabe isso.
A conversa seguiu com mais tentativas de aliviar a pressão. Disse que a equipa foi a melhor em campo, que lutou até ao fim, que teve sempre o jogo controlado depois do gol sofrido. Mas a verdade é simples, não ganhamos. Empatamos em casa. Contra o rival direto. E isso pode ter sido o fim das contas para este campeonato. Não adianta pintar o retrato de esforço. Não adianta falar em evolução. O que conta são pontos. E o Sporting ficou mais perto. Bruno Lage já tinha dito há semanas que o título só se ia decidir na última jornada. E tinha razão. Só que agora não depende dele. O Benfica está obrigado a vencer em Braga. E precisa que o Sporting escorregue em casa contra a Vitória. E quando um treinador começa a fazer contas externas, quando já não pode garantir nada sozinho, está encostado. Está à mercê dos outros. A exigência do Benfica não é uma ideia. É um peso real. E quando o próprio treinador admite que não vencer o campeonato não é suficiente, está a reconhecer que falhar este objetivo pode custar tudo. E se isso for verdade, então que se assuma. Que se diga com clareza. Porque o plantel sente. Os adeptos sabem. E a estrutura, se ainda tiver pulso, vai ter de agir se isto acabar mal. O jogo contra o Braga será uma final. Mas uma final coxa. Porque não basta vencer. É preciso esperar que os outros falhem. E isso, num clube como o Benfica, é um retrato de fraqueza. E tudo começou com este empate na Luz. Tudo começou com a incapacidade de fazer o que tinha de ser feito. Trubin falou. E falou bem. No meio do caos, no meio das desculpas, no meio do discurso de contenção vindo do banco, foi o guarda-redes ucraniano quem levantou a cabeça e disse o que os adeptos queriam ouvir: ainda nada está perdido. Uma frase curta, mas que carrega o peso de um balneário que precisa urgentemente de voz. E de compromisso. A mensagem foi clara. Direta nas redes sociais. Sem floreados, ambiente incrível criado pelos adeptos. Obrigada a cada um pelo apoio, foi incrível. Demos tudo em campo, não foi suficiente, mas ainda nada está perdido. E depois, o puxão final, vamos lutar até ao fim por este emblema. Vamos, Benfica. É isto. É isto que se exige de um jogador com esta camisola. Atitude. Clareza. Alma. Mesmo quando o cenário parece negro. Porque, sejamos francos, o título está longe. O Benfica já não depende de si. Tem de ganhar ao Braga, fora. E tem de rezar para que o Sporting não vença em casa. E ainda assim, Trubin diz que vão lutar. E isto, vindo de quem está entre os postes, de quem sente cada lance como o último, vale muito mais do que 1000 palavras de conferência de imprensa. Vale mais do que qualquer estatística. Trubin não se esconde. Enquanto outros falam de não ser melhor nem pior se não ganharem o título, ele lembra o essencial: ainda há hipótese. Ainda há vida. E há uma camisola pesada demais para se baixar os braços. E é por isso que, mesmo com tudo contra, há adeptos que vão acreditar até ao fim. Porque é isso que esta mensagem pede. Que ninguém se conforme. Que ninguém desista antes da hora. E não é só discurso. É postura. É representar o símbolo. É respeitar quem encheu a Luz no derby e saiu com o coração apertado. Porque o que esses adeptos pedem não é milagre. É entrega. É verdade. E isso, pelo menos, Trubin mostrou. Agora resta um jogo. 90 minutos em Braga. Um relevado difícil. Uma equipa intensa. E o Sporting a jogar em casa, com tudo a favor. Mas até ao último segundo, como disse Trubin, ainda nada está perdido.